Uma criatura com rosto estranho saiu de uma nave e tentou levar um homem. Olá, pessoal! Hoje vamos reviver um dos relatos mais antigos e esquecidos da ufologia brasileira, ocorrido em um período crítico da história mundial, o ano de 1947. Enquanto o mundo ainda digeria os ecos da Segunda Guerra Mundial e os Estados Unidos investigavam o famoso caso de Roswell, aqui no Brasil, mais especificamente no sul do país, um episódio igualmente extraordinário estava para acontecer. Ele não ganhou as mesmas manchetes internacionais, nem foi alvo de investigações oficiais com ampla divulgação, mas permanece como um dos relatos mais consistentes e enigmáticos do contato com seres não humanos em solo brasileiro. Estamos falando do chamado Incidente Higgins, um caso que dividiu opiniões, alimentou teorias e jamais foi totalmente explicado. A história começa na tranquila e remota colônia Goiobeng, no atual município de Louisiana, estado do Paraná, numa época em que a região ainda era conhecida como Pitanca. A testemunha central do caso era José Carlos Higgins, um homem comum, topógrafo de profissão, que se encontrava no local executando um serviço de agromensura ao lado de seus ajudantes. O cenário ao redor era essencialmente rural, com extensos campos abertos, poucas árvores e a brisa constante riscando a vegetação. Era uma tarde aparentemente comum, sem qualquer prenúncio do que estava por vir. Mas, em determinado momento, o ambiente foi tomado por um som incomum, descrito por Higgins como um ruído agudo, metálico e estranho, sem nenhuma semelhança com o que se esperaria ouvir em um campo. Foi esse som que atraiu a atenção de todos para o céu, dando início a uma experiência que mudaria suas vidas para sempre. E o que viram foi algo que desafiava todas as explicações possíveis. Um gigantesco objeto voador, com cerca de 30 metros de diâmetro, pairava silenciosamente a poucos metros do chão, com sua superfície lisa, opaca, sem marcas, janelas ou luzes. A forma do objeto era claramente discoidal, com contornos arredondados e perfeitos, semelhante a um comprimido gigante. Apesar do susto inicial, foi a estranheza absoluta daquele artefato voador que mais impressionou Higgins. Seus ajudantes, dominados pelo medo, não hesitaram. Largaram os equipamentos no chão e correram desesperados, desaparecendo rapidamente no campo. Já Higgins, por razões que ele próprio dizia não conseguir explicar, permaneceu. Paralisado por uma mistura intensa de medo e fascínio, sentia que algo o impedia de fugir. O objeto, após alguns instantes pairando no ar, iniciou uma descida lenta e suave, até pousar com o auxílio de 3 pés metálicos em formato curvo, que se projetaram da parte inferior da nave. O som agudo cessou abruptamente, deixando um silêncio tão profundo que Higgins podia ouvir o próprio coração acelerado batendo no peito. Sem saber exatamente o que o movia, Higgins se aproximou do objeto, ainda que mantendo uma distância segura. Foi então que percebeu uma espécie de janela oval, com aparência de vidro fosco, embutida na estrutura metálica da nave. Atrás desse vidro, ele conseguiu distinguir silhuetas em movimento. As formas lembravam vagamente figuras humanas, com movimentos coordenados, como se estivessem em uma conversa ou atividade interna. O mais impressionante, segundo Higgins, era que mesmo sem ouvir palavras nítidas, ele percebia uma sonoridade vinda do interior da nave. Era um som leve, agradável, quase como uma melodia, como se os ocupantes se comunicassem por meio de um idioma cantado. Esse detalhe, por mais estranho que pareça, seria algo recorrente em outros relatos de contatos ufológicos ao redor do mundo, mas em 1947 não existia ainda qualquer referência pública a esse tipo de descrição. Foi nesse momento de observação silenciosa que uma abertura lateral surgiu na nave, revelando uma escotilha que se deslizou com extrema precisão. A porta se abriu sem barulho, como se estivesse sendo acionada automaticamente, revelando o interior iluminado com uma luz suave. Dela emergiram 3 entidades que desafiaram por completo tudo o que Higgins conhecia sobre a aparência humana. Os seres eram muito altos,
com cerca de 2,10 metros de altura, e se apresentavam de maneira quase cerimonial. Cada um deles vestia um tipo de macacão transparente, inflado por dentro como se houvesse pressão interna, cobrindo todo o corpo, inclusive a cabeça. Por baixo dessa vestimenta, usavam roupas de aparência metálica, brilhantes, semelhantes a papel alumínio, e calçavam sandálias prateadas. Nas costas, carregavam algo que Higgins descreveu como mochilas metálicas, possivelmente ligadas ao traje, talvez com função respiratória ou de controle ambiental. A impressão causada pela aparência física daqueles seres foi ainda mais marcante. Não possuíam cabelos, pelos ou qualquer marca aparente de individualidade. Os rostos eram incrivelmente simétricos, com traços refinados e lisos, quase como esculturas perfeitas. Os olhos eram grandes, redondos e escuros, profundamente expressivos, passando uma sensação de inteligência e, ao mesmo tempo, distância emocional. Não havia sobrancelhas, cílios ou qualquer expressão facial óbvia. Higgins contou que os braços eram longos, as mãos delgadas e com dedos finos, que pareciam se mover com elegância extrema. Os movimentos dos seres eram tão suaves que ele os descreveu como se estivessem deslizando sobre o solo, sem fazer esforço, como se a gravidade agisse de forma diferente para eles. E mais curioso ainda, os três eram praticamente idênticos, como se fossem cópias exatas uns dos outros, o que levantaria mais tarde especulações sobre clonagem ou origem artificial. Apesar do impacto visual, Higgins não se sentiu diretamente ameaçado. Os seres não demonstravam agressividade. Pelo contrário, havia neles uma postura tranquila, quase cordial. Eles se comunicavam entre si por meio daquele mesmo idioma musical, cujos sons soavam como uma mistura de canto e fala. Higgins não compreendia nenhuma palavra, mas percebia intenção nos tons, como se cada frase carregasse emoção específica. Um dos seres, mais ousado ou talvez incumbido da interação, se aproximou. Parou diante de Higgins, que tremia de tensão e fascínio. Sem dizer uma única palavra compreensível, o ser apontou para o chão. Em seguida, agachou-se com movimentos lentos e suaves e começou a desenhar na terra com o dedo. O que surgiu ali foi um diagrama circular que imediatamente chamou a atenção de Higgins. A imagem parecia representar um sistema solar. Higgins observou atentamente enquanto o ser apontava para o centro do diagrama, que claramente simbolizava o Sol, e depois indicava o 7º círculo ao redor, representando, talvez, um planeta. Ao fazer isso, pronunciou uma palavra que soou aos ouvidos humanos como orc. A entonação era suave, quase reverente, e Higgins teve a nítida impressão de que o ser estava explicando sua origem. Era como se quisesse mostrar de onde vinha. A essa altura, o topógrafo já estava imerso em uma realidade completamente fora de qualquer lógica conhecida. Cada detalhe daquilo desafiava seus sentidos, sua compreensão e sua coragem. O ápice daquele contato se deu quando um dos outros dois seres, que até então se mantinham em segundo plano, estendeu um dos braços e apontou diretamente para a porta aberta da nave, indicando, com clareza, que ele deveria entrar. Higgins ficou paralisado por alguns instantes, tentando entender o que aquela indicação significava de fato. Não houve palavras, gestos ameaçadores ou qualquer tipo de agressividade, mas o convite, ou talvez a ordem, para que ele entrasse na nave era clara. A tensão em seu corpo era tamanha que ele mal conseguia respirar. Apesar do fascínio, o medo era inevitável. Entrar naquele objeto desconhecido com criaturas tão enigmáticas poderia significar nunca mais voltar. Mesmo assim, ele tentou manter a calma. Foi então que, num impulso rápido de raciocínio, Higgins levou a mão ao bolso e retirou uma pequena carteira onde guardava uma foto da esposa. Sem saber se os seres compreenderiam o gesto, mostrou a imagem a eles e apontou para si mesmo, depois para a fotografia, e em seguida gesticulou como se quisesse ir buscá-la. O gesto era claro. Ele não podia partir sem antes vê-la. Os seres se entreolharam e, para sua surpresa, pareceram entender.
Por alguns instantes, tudo ficou em silêncio. Higgins ficou aguardando uma reação mais enfática, talvez uma resposta direta, mas ela nunca veio. Em vez disso, os 3 seres mantiveram-se imóveis, como se processassem a informação. Logo após, um deles inclinou a cabeça de leve, gesto sutil que Higgins interpretou como um sinal de aceitação. Era sua chance. Fingindo tranquilidade, deu alguns passos para trás, afastando-se lentamente da nave. Quando percebeu que nenhum deles o seguia ou impedia, virou-se de forma repentina e correu com toda a força em direção a uma moita próxima, onde se escondeu atrás da vegetação densa. O coração pulsava violentamente no peito, e a respiração curta dificultava qualquer movimento. De lá, conseguiu observar com atenção tudo o que os seres faziam. Eles não pareceram preocupados em persegui-lo, tampouco tentaram forçar seu retorno. Pelo contrário, permaneceram do lado de fora da nave, agindo de maneira inesperada. Durante os minutos seguintes, Higgins presenciou um comportamento que jamais imaginaria em entidades supostamente tão avançadas. Os 3 seres passaram a se movimentar pelo campo como se estivessem brincando. Saltavam com agilidade impressionante, atingindo alturas impensáveis para qualquer ser humano. Giravam no ar com movimentos fluidos, como ginastas em gravidade reduzida. Em determinado momento, Higgins viu um deles erguer uma pedra de tamanho considerável e arremessá-la a uma distância absurda, sem qualquer esforço aparente. Tudo isso acontecia com expressões serenas, quase alegres, como se estivessem em recreação. Para ele, era como observar crianças em momento de lazer, mas com habilidades que transcendiam completamente as capacidades humanas. Essa conduta lúdica o confundiu profundamente, pois não se encaixava na imagem tradicional de uma raça fria ou mecanicamente avançada. O tempo parecia correr de forma estranha. Higgins perdeu completamente a noção das horas enquanto continuava escondido. Estimava que haviam se passado ao menos 30 minutos desde que os seres haviam saído da nave. Quando finalmente terminaram aquela espécie de recreação, retornaram calmamente à entrada da nave. Um por um, desapareceram pelo mesmo portal de onde haviam saído. Em seguida, a escotilha fechou-se com um som abafado, preciso, sem rangidos ou estalos. O silêncio voltou a reinar no campo, mas apenas por alguns segundos. Logo depois, o som agudo e metálico voltou a ser ouvido, idêntico ao que anunciara a chegada do objeto. A nave começou a se elevar lentamente, com suavidade absoluta, sem levantar poeira ou vento. Em questão de segundos, acelerou numa direção vertical e desapareceu no céu com velocidade tão extrema que Higgins não conseguiu acompanhar com os olhos. Restou apenas o campo silencioso e algumas marcas circulares na vegetação amassada. Higgins permaneceu ali, imóvel e escondido, por mais algum tempo. Tinha receio de que tudo fosse um engano, ou que os seres voltassem. Quando finalmente sentiu segurança, retornou ao ponto onde estivera inicialmente. O campo estava intacto, exceto pela grama esmagada onde a nave havia pousado. Não havia rastros, objetos deixados ou qualquer outro indício visível além do que os próprios olhos dele haviam testemunhado. A experiência havia sido tão real quanto inexplicável. Ao retornar para casa, demorou a contar a alguém. Sabia que sua história seria recebida com descrença. Ainda assim, poucos dias depois, não resistiu à necessidade de compartilhar o que vivera. Foi até a delegacia local, onde registrou o ocorrido. Rapidamente, o caso começou a circular entre os moradores da região, sendo reproduzido nos jornais com títulos que misturavam ironia e escândalo, algo comum na imprensa da época quando se tratava de eventos fora do normal. Os jornais trataram o relato com um misto habitual de sensacionalismo e deboche. Alguns insinuavam que Higgins estava delirando, ou que se tratava de algum tipo de embriaguez ou desvario. Outros, mais conservadores, simplesmente ignoraram. Mesmo assim, o nome dele foi anotado em registros da época e, com o tempo, passou a fazer parte de pequenas listas de ocorrências ufológicas nacionais.
Décadas depois, pesquisadores sérios da área começariam a reavaliar o caso, especialmente quando outros relatos semelhantes passaram a surgir no Brasil e no exterior. A riqueza de detalhes e a coerência na narrativa de Higgins chamaram a atenção. Ele nunca se contradisse, nunca tentou lucrar com a história e jamais se envolveu em novos episódios. Seu relato permaneceu estático, imutável e solitário, o que para muitos é justamente o que lhe confere veracidade. O tempo passou, mas a figura de José Carlos Higgins não desapareceu totalmente da história. Com o avanço das pesquisas ufológicas no país, principalmente nas décadas de 60 e 70, ufólogos passaram a buscar documentos que pudessem validar os eventos narrados por ele. Foi então que vieram à tona registros oficiais de nascimento e óbito de um homem com o mesmo nome, topógrafo de profissão, natural do Paraná, com trajetória de vida coerente com a versão divulgada nos jornais de 1947. Essa confirmação documental reforçou a tese de que Higgins realmente existira, ao contrário do que diziam os céticos que o acusavam de ser uma invenção midiática. Mas mesmo com esses dados concretos, ainda faltava algo: a prova física, o vestígio material do encontro. Sem isso, o episódio continuaria orbitando entre o mistério e a lenda. Para muitos pesquisadores sérios, o que torna o incidente Higgins ainda mais fascinante é sua precedência em relação a outros casos clássicos da ufologia mundial. Ele aconteceu poucos dias após o caso Roswell, nos Estados Unidos, o que levanta questões instigantes. Teria havido uma movimentação coordenada por parte dessas inteligências desconhecidas? Estariam sondando o planeta de forma sistemática, escolhendo pontos remotos, isolados, para contatos discretos? A hipótese não pode ser descartada. E nesse contexto, o Brasil, com sua vastidão territorial e regiões de difícil acesso, seria o cenário ideal. Além disso, o comportamento dos seres, tão fora dos padrões de ameaça ou controle, desperta reflexões sobre suas intenções. Se eram hostis, por que permitiram que Higgins fugisse? Se eram superiores, por que se comportavam de maneira tão espontânea e quase infantil fora da nave? Até hoje, a ausência de provas concretas impede que o caso Higgins seja incluído no seleto grupo dos eventos mais estudados da ufologia mundial. No entanto, seu valor histórico e narrativo permanece intacto. Não se trata apenas de uma história sobre uma nave e seres desconhecidos, mas de um testemunho que, apesar do tempo, carrega elementos consistentes e simbólicos. O diagrama desenhado no chão, a referência ao planeta Orc, os gestos de comunicação não verbal, tudo isso aparece em relatos posteriores de forma recorrente, o que levanta outra questão. Seria possível que Higgins tivesse mesmo entrado em contato com seres de outro mundo antes de o mundo sequer conhecer o termo disco voador? Independentemente das respostas, o episódio deixou marcas profundas, não só no local do ocorrido, mas também na história da ufologia brasileira, que ainda hoje tenta compreender o que realmente aconteceu naquela tarde silenciosa no interior do Paraná.